Tá balançando a cabeça afirmativamente. Então, acho que é da maioria do povo brasileiro, né? A gente está tendo dias memoráveis. Lembra quando eu te disse aqui, na quarta-feira, que eu estava vendo momentos auspiciosos, alviçareiros para o futuro? O futuro está aí, ele se anuncia, ele se avizinha. E a gente está vendo, sendo testemunha do tempo. Tá balançando a cabeça afirmativamente. Então, acho que é da maioria do povo brasileiro, né? A gente está tendo dias memoráveis. Lembra quando eu te disse aqui, na quarta-feira, que eu estava vendo momentos auspiciosos, alviçareiros para o futuro? O futuro está aí, ele se anuncia, ele se avizinha. E a gente está vendo, sendo testemunha do tempo, testemunha da história brasileira sendo contada. Infelizmente, essa parte ruim da história contempla nós termos hoje um presidente da República, né, elegido por uma determinada instituição, não eleito, elegido por uma determinada instituição, que era o único que poderia enfrentar Bolsonaro, e que defende criminosos. Eu concordo com você em gênero, número e grau, não dá para chamar de nossos criminosos. Eu não tenho criminoso nenhum, não. Não sou amigo de criminoso, me afasto do crime, como o diabo se afasta da cruz. Eu vivo do lado de cá, dentro da lei, no Estado de Direito. Essas organizações criminosas, elas são sim terroristas porque elas enfrentam o Estado de Direito e elas tomam parte do Estado de Direito transformando-o num estado de força, um estado de exceção e deve sim ser combatido. E no Brasil, eu já disse isso aqui, eu vou repetir, não fazem isso com medo das nossas Forças Armadas terem que enfrentar o crime organizado. Olha que nível a gente chegou. Então, teve que contar com o apoio internacional, graças a Deus, que a família Bolsonaro, né, leia-se Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, com a ajuda do Paulo Figueiredo, conseguiram mostrar, provar, levar documentos que comprovam que eles estão aqui, que eles atuam no nosso território e que comprometem também o território americano. Mas as nossas Forças Armadas, Caetano, têm uma expertise que o pessoal que domina os morros, as comunidades, não tem o PCC, o Comando Vermelho. Porque nas comunidades, nos morros dominados pelos terroristas, do PCC e do Comando Vermelho, não tem meio-fio, então eles não sabem pintar meio-fio. Então, se o Exército convocá-los para uma guerra de pintar meio-fio, o nosso Exército ganha. E agora o alemão dormiu, né? Dormiu. Não dormiu não, ele pôs até 3 casinhas aqui, ó. É que ele não achou graça. Não achou graça. Eu achei. Olha, irmão, põe só a risada do Chaves. Depois você tinha... O Carlos Alberto, ele tá muito estridente. Ele ofusca o nosso saber. Muito bom. Mas você tem razão uma vez mais. Infelizmente, olha o que se tornaram. Chicana. Né, foram achincalhadas literalmente por esse governo ao longo dos 20 e tantos anos que ficaram no poder. Hoje as Forças Armadas Brasileiras têm um grande valor ali do PIB, acho que cerca de 1,5%, só que a maior parte, cerca de 90%, vai para o pagamento de soldo. Ou seja, nós não temos investimento em Forças Armadas, então se a gente depender disso, é claro, eu não vou generalizar, nós temos uma boa inteligência, enfim, tudo funciona, né? Só que é uma minoria. Se não fosse esse governo, talvez funcionasse e a gente pudesse ter as Forças Armadas combatendo isso. Ele disse assim, Pavinato, nós aprovamos a lei antifacção. Eu cantei essa pedra aqui. Eu disse, usaram a dosimetria para enganar todo mundo, eles queriam voltar à lei antifacção, ao contrário, para reduzir os crimes. A gente cantou essa pedra aqui. Foi. E Deus seja louvado, escutaram em Brasília e seguiram a orientação deste programa. Isso aí, graças a Deus, aí continua. 80 anos de prisão, continua com quase 75% de cumprimento de pena para poder ter direito a uma progressão de regime, no caso de cometimento de crimes graves, hediondos, que é parte do que faz o crime organizado. Aí ele cita, você falou do Ricardo Magro, então não vou repetir, mas ele cita o Ramagem. Ramagem é um perseguido político, ele sabe disso. Mas óbvio, ele quer aquela retórica para chamar sua claque, para receber aplausos. É tudo verborragia, faz tudo parte desse mise-en-scène dele. Traidor da pátria é ele. O que me surpreendeu nesse discurso dele é ele conhecer quem é Joaquim Silvério dos Reis.
Isso me surpreendeu, porque ele se orgulha de não ter lido nunca um livro. Então alguém contou a história, né, de Tiradentes e do delator Joaquim Silvério dos Reis. Pavinato, para finalizar e passar para o nosso amigo Eduardo, o maior impacto de tudo isso... Mas é só, agora você veja, ele também não leu, você se enganou. Porque ele citou o Joaquim Silvério dos Reis como se ele fosse Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Ele falou que as ações do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, envergonhariam o Joaquim Silvério. Como se o Joaquim Silvério fosse um herói da soberania. Acho que você tem razão. Ou seja, tanto não leu como alguém brifou e ele entendeu errado. O burraldo. É isso. O iliterado. É isso. Pode ser, você tem razão. Acho que você tem razão. Bom! O traidor do Tiradentes me chamou de traidor da pátria. Errado, exatamente. O que todo mundo teme, falando muito sério aqui, Pavinato, é o maior impacto de tudo isso, que é no mercado financeiro. O Brasil tem mais de 2.000 fintechs. Eu vou arredondar porque é o número. Algo entre 1.700 e 2.100. Então, 2.000 fintechs nós temos. E, infelizmente, uma grande parte delas é utilizada para lavar dinheiro do crime organizado, torná-lo, lícito, para poder usar em outros lugares no mercado. Transacionar o dinheiro do crime. É disso que se trata. Então, o grande X da questão aqui, que está todo mundo aí gritando, é porque eles não querem que isso aconteça, e eu vou te contar por quê. Porque esse dinheiro alimentou ao longo de todos esses anos a esquerda brasileira. Eu vou te dizer mais, não a esquerda brasileira só. A esquerda na América. A esquerda também na Europa. É por isso que está todo mundo louco com o Donald Trump. Não quer que ele enfrente essas organizações criminosas e trate-as como terroristas, porque ele vai sim tentar acabar com todas elas. É disso que estamos tratando. É uma pá de cal na esquerda, a princípio nas Américas, Pavinato. Agora você veja, Nilando, certa vez... Por que eu vou contar essa pequena história? Porque o Lula falou que são terroristas que aterrorizam a vida das famílias e das pessoas que estão debaixo da lei do tráfico e não da lei do Estado. Então ele reconhece que o Estado não tem um monopólio da força em determinada parte do território. Ou seja, ele reconhece, o Lula, que, além de tudo, eles são golpistas, porque eles tomam um território, abolem o direito e oprimem o povo. É a definição perfeita de atentado ao Estado democrático de direito, é essa. Perfeito. Não é a Débora do batom, não é a Fátima de Tubarão, não é o Vando da calcinha, não é ninguém. O exemplo mais perfeito e acabado de golpe contra o Estado, atentar contra o Estado democrático de direito, é você suprimir o direito, dominar território e oprimir o povo. E o Lula sabe onde eles estão. Ele soube de 2003 a 2006, quando foi presidente. Soube de 2007 a 2010, quando foi presidente de novo. E já sabia, quando se tornou presidente eleito pelo TSE em 2023, quando tomou posse, presidente eleito pelo Alexandre de Moraes e apaniguados, e sabe até hoje. Por que com a mesma presteza que a polícia do Lula, que ele sempre falou, né? Eu vou mandar o ministro mandar a polícia fazer isso. Eu vou mandar o ministro mandar a polícia fazer aquilo. E a gente viu agora a polícia que começou a investigar o filho dele, o Capivara, também conhecido como Lulinha. O pessoal foi dispersado, passou para outra, uma desculpa esfarrapada de que seria a divisão, eu ia falar facção da polícia, mas a divisão de processos em tribunais superiores mais competente para investigar um assunto que estava sendo investigado pela divisão de crimes previdenciários, ou seja, não há especialização maior que essa. Mas eu digo isso por quê? Porque quando eu falei, certa vez, que eu trabalhava na extinta Tupi, que vocês também conhecem por Jovem Pan, eu falei do morro não,
do complexo qual é o complexo da Tem Penha? da Penha, do Alemão. Complexo da Penha, que o Flávio Dino foi visitar. Isso, foi o da Penha. E aí, todo mundo achou muito estranha aquela visita, eu fiz questionamentos, porque Sem o Dino segurança, nunca né? deu entrevista para quem é de direita, só para quem é de esquerda. Fiz questionamentos no ar, aí recebi uma cartinha, Eduardo, da Polícia Fazendária, Polícia Federal Fazendária na minha casa, de crimes fazendários. Crime fazendário, para quem não sabe, é crime contra a economia, é crime tributário, não é majoritariamente. Você sonegar, etc e tal. Aí eu recebi a cartinha da Polícia Federal Fazendária, fui até a Polícia Federal aqui em São Paulo, no dia que me convocaram, cheguei na Polícia Fazendária, ou seja, de crimes tributários, sentei-me, entrou o delegado falou assim, olha, o senhor ministro da Justiça, Flávio Dino, ele está aqui com um pedido de investigação por crime de calúnia e difamação. Eu falei para o delegado, espera aí, o senhor quer me chamar de débil mental? O senhor me chama. Porque como é que calúnia vai estar na delegacia fazendária? Vocês reviraram a minha vida tributária, vocês passaram uma peneira todas as minhas declarações de imposto de renda, bateram com todos os meus bens, quebraram todos os meus sigilos fiscais e bancários, e a única coisa de estranho que vocês descobriram é que eu dou a bunda, e agora você está vindo com essa conversa fiada de crime de calúnia e difamação na fazendária. E ainda o delegado continuou, até que ele chegou num ponto, ele falou, o senhor afirma que o complexo da Penha, ele é dominado pelo narcotráfico. O senhor tem como comprovar isso? Eu falei, tenho, claro. Eu vou no cartório de registro de imóveis do Rio de Janeiro, eu vou pedir uma certidão de matrícula da área em nome do Comando Vermelho e trago para o senhor. Pode redigir a termo isso aí, porque é sério o que eu estou falando. Se é séria a sua pergunta, a minha resposta também é séria. Então é o seguinte, eles conhecem o problema, eles sabem onde está o problema, sabem quem comanda o problema, sabem qual é o endereço para aprender, sabem onde ir para aprender. O dinheiro que gastam com bobagem tem dinheiro para resolver, nunca resolveram e agora estão achando ruim que alguém vai tente resolver. É muito revoltante uma coisa dessa. Pavinato, porque a gente sabe que historicamente, né, pelo lutem proletariado, a esquerda... Ela Explica para o afegão mediano o lumpen. Vão achar que é lúpulos. É uma linha própria já abordagem pelo Karl Marx de que aqueles criminosos, infratores da sociedade, eles têm o potencial de revolucionário, até porque eles não têm um freio moral para você acabar desconstruindo o homem. Então já está inerente a eles vamos dizer, essa pretensão de ser revolucionário ao cometer o crime. É essa a concepção. Então eles enxergam o criminoso como um aliado, uma possível braço armado no cotidiano, obviamente, para alcançar então, a construção, a refundação da nova sociedade, né, do novo homem, do novo Estado. Então você já vê essa situação. Primeiro, na fundação da facção narcoterrorista, né, o Comando Vermelho, o CV, foi fundado com presos políticos e criminosos comuns. E aí depois você vê o projeto tomando forma, que aí começou a tomar força o Comando Vermelho, após a administração Brizola, ali na década de 80, como governador do Rio de Janeiro. Somado a isso, você vê, ao mesmo tempo, a atuação da velha imprensa, né? Tem que lembrar que a velha imprensa ela é importante nesse questionamento. Não houve o questionamento, aí depois a gente viu também a mesma situação do Fachin, né, proibindo subir no morro, a polícia adentrar nos morros para combater o tráfico. E só corrigir aqui, é Complexo da Maré. Obrigado por quem lembrou aqui no chat. Eu falei que bom, é Complexo da Maré, foi o caso. Desculpe. Não, mas e somado a isso, a gente viu, né, o ministro da Justiça, tem na época o Flávio Dino, ingressando, adentrando no Complexo da Maré sem escolta policial. Né? Então a gente não viu, você não imagina Flávio Bolsonaro ou Jair Bolsonaro ingressando no Complexo da Maré ou qualquer outra região dominada pelo tráfico. Pergunte para qualquer policial, e como eles já atestaram que seria impossível ingressar ali. Junto com isso também você vê, como naquela ocasião que teve a operação em Santos, uma repórter da Globo, que era integrante do Profissão Repórter do Caco Barcelos, na situação lá em que os policiais mesmo filmaram aguardando, parecendo, de tocaia, exatamente para filmar a polícia quando a polícia reagisse a uma eventual agressão dos traficantes lá nessa operação de Santos.
Então, com tudo isso, e aí você soma a atuação do sistema financeiro. O PCC informando que... E vamos lembrar também, só para fazer justiça, Sim. Eduardo, do jornalista Tim Lopes. Sim, sim. Jornalista bem lembrado. investigativo da Rede Globo, Bem que lembrado. morreu num micro-ondas. Sim. Teve o seu corpo colocado no meio de pneus, jogaram combustível e atearam fogo. Se isso não é terrorismo, o que é terrorismo? Sim, e ainda disso, né, até aproveitando o gancho, Pavinato, a equiparação de força é pela forma maquinária, ou seja, pela ferramenta bélica. Né? Então você dominar um território, conseguir implementar a sua diretriz, vamos dizer, um seu ordenamento próprio, criando um Estado paralelo, e no enfrentamento com o Estado, conseguindo equiparar, isso sim, isso é violação ao Estado de Direito, igual já mencionou o Pavinato. Mas eu gostaria aqui de, até para a parte final do meu comentário, envolvendo quando o PCC informa, e isso foi noticiado na velha imprensa, o PCC informando que combustíveis geram mais lucro do que drogas, ou seja, já chegou num patamar que a organização criminosa tem dimensão do fluxo econômico legal. Então, não é mais interessante o fluxo econômico ilegal, ilícito, para ter noção do fluxo legal. Qual o patamar que eles alcançaram para ter a dimensão que o fluxo legal da venda de combustível, que é óbvio, é um processo de lavagem de dinheiro, mas vender combustível é mais lucrativo do que droga. Ou seja, eles já estão num patamar muito avançado que contamina a engrenagem do sistema financeiro e da economia brasileira. E aí eu concluo meu comentário. Primeiro, o discurso do atual presidente da República, né, somado a essa primeira parte do meu comentário. A diplomacia de moleque é exatamente essa que dele foi ficar postergando, teve aquela carta do Trump e fica enrolando, aquela coisa que parece que alguém que não quer entregar um trabalho e fica semana que vem. E aí depois teve o Joesley Batista organizando a reunião. Isso não é uma republiqueta, é exatamente isso, uma pessoa que não tem nenhum cargo público, faz um lobby, faz uma reunião, ou seja, não tem crédito nenhum. Estava na reunião. Estava esteve na reunião. Na sala. Esteve na por reunião. isso que não teve imprensa, não nada, porque ela girou em torno dos negócios do Joesley. Do Joesley. Então, isso é republiqueta. Então, como é que você não está... Desde o princípio, principalmente o Lula 3, tudo foi conduzido de forma moleque. Além daquela alegação da embaixada para recusar ou receber o senador Flávio Bolsonaro, enfim. Tudo isso, o discurso de conveniência, a falsa equivalência, o Baltimore, mesma coisa, mesmo pacote, né? A falsa equivalência. Aí a gente já sabe da questão, não é a questão revolução. Por fim, ele tenta colocar o Flávio Bolsonaro. Está muito claro ali para mim. E pra mim essa declaração foi todo esse pacote que eu estou trazendo para você, audiência. Porque está muito claro ali até o endosso dele no indiciamento do Flávio Bolsonaro, quando ele chama o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria. Aquele indiciamento que o ministro Alexandre de Moraes tenta colocar Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro no mesmo inquérito que está o Eduardo Bolsonaro. Então, Pavinato, por toda essa situação, a gente sabe o que está envolvido, o que está em jogo, quem desagradou, e hoje a gente viu, eu coloco aí, concluir meu comentário, isso na conta da velha imprensa também, né? Pode prejudicar empresas brasileiras ou PCC e CV quase não exportam drogas para os Estados Unidos. Veja gráficos. Como é que eles têm noção desse balanço? Ou seja, todo mundo são braços, são frentes diferentes de atuação com o mesmo fim que a gente sabe que está relacionado com a esquerda, Pavinato. Agora, o vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.